Fala fanático! No vídeo de hoje eu vou falar das últimas notícias do nosso tricolor aqui na semana, né? E eu já começo afirmando, não vai ter limpa, não vai ter faxina no elenco do São Paulo, reformulação, não vai ter nada disso. A diretoria, nos últimos dias, nos últimos meses, ela já deixou bem claro que não vai haver. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo todos os indícios de que, de fato, você que imaginou que ou que deseja, como eu, que o São Paulo inicie o próximo ano já mandando embora um monte de come-dorme, rescindindo alguns contratos, esqueça, isso não vai acontecer. Você que sequer sonhou com a saída ou o desmembramento do São Paulo Futebol, do clube, né? Ou seja, o clube do São Paulo se separar ali da administração do São Paulo, também pode esquecer. Vamos embora pro vídeo que eu vou dar mais notícias para vocês a respeito dessa situação do tricolor. Vamos lá. Rapaziada, olha só, antes da gente falar do tema de abertura que eu falei do vídeo, eu só quero dizer para vocês que hoje não vamos ter um pré-jogo, né? O São Paulo vai jogar no domingo contra o Red Bull, né? Na casa deles, né? Contra o Red Bull Bragantino e às 18h15 esse jogo. Eu vou fazer um pré-jogo entre amanhã ou talvez no próprio domingo. Eu vou fazer um vídeo, vou colocar um vídeo. Então não vamos comentar ainda sobre esse pré-jogo, mas um jogo importantíssimo, né? Depois da vitória do São Paulo contra o Corinthians, a gente subiu bem na colocação, na classificação do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a nossa situação não é boa, né? A gente tá lá na zona morta ali, a gente tá assim, entre o céu e o inferno. Então, ou seja, não acontecerá nada com o São Paulo se a gente continuar ali. Então a gente precisa ganhar. Então por isso eu vou dedicar um vídeo amanhã ou depois para a gente poder falar a respeito disso. Agora vamos a respeito, pessoal, do nosso tricolor nos últimos dias. É um vídeo rápido que eu quero fazer com vocês, mas por quê? Eu andei vendo algumas notícias nas redes sociais, andei acompanhando os principais setoristas, enfim, vendo os principais canais ali que jornalistas que falam do São Paulo. E olha só, a gente tem algumas questões que aconteceram nesses últimos dias, logo depois da vitória do São Paulo, porque uma vitória, né, principalmente contra um grande rival, ela sempre apaga as mágoas ali, né, vamos assim dizer. E acaba acobertando alguns pontos falhos do time, que não é só o time em campo, que vem da instituição como um todo. Vocês querem um indício? Vamos lá. Senhor Júlio Casares, sumidíssimo. Sumidíssimo, Júlio Casares nunca aparece. Por quê? O São Paulo não ganhava de ninguém, São Paulo estava mal. Aí o São Paulo vem e ganha. O que me aparece? Vídeo do Júlio Casares, foto com o Rogério, abraçando todo mundo, é isso que ele aparece. E mais recente agora, no final de semana, o São Paulo ganhou, né, o Campeonato Paulista de Basquete, né, com um time de basquete. Aí Júlio Casares, todo feliz. Gente, eu sou São Paulino, tanto quanto você ali, ou para você que está assistindo que não é São Paulino, você vai me entender, você torce por algum time, provavelmente. Você sabe, a gente gosta do time como um todo, então tudo que o São Paulo propuser, eu estou apoiando. Só que a gente tem que ter a racionalidade, é o meu pensamento. Qual que é a racionalidade? Veja só, o time do basquete, o São Paulo, os diretores já afirmaram várias vezes que o time do basquete, ele custa em torno de 6 milhões por ano. Né? O Belmonte chegou a falar numa live para o Arnaldo e o Tirone que em torno de 500, 600 mil por mês é como se ele tivesse que contratar um jogador bom ali, de um nível de bom para ótimo ali para o futebol brasileiro, né? Um salário de 600 mil é um salário altíssimo. Mas ele e o diretor e o presidente Júlio Casares preferem abrir mão de mais um jogador ou de qualquer um jogador para ter uma modalidade nova. Olha só, particularmente eu torço pro futebol do São Paulo, né? Em primeiro lugar. Então eu jamais abriria mão de, por exemplo, vamos supor, que o São Paulo estivesse vamos falar de um rival, um jogador que todo mundo ficou badalado aí um jogador foi muito badalado no seu retorno e fez boas partidas pelo Corinthians, por exemplo, o Roger Guedes. Vamos supor que o São Paulo poderia ter uma escolha, ter o time de basquete ou contratar o Roger Guedes. Um exemplo, tá hipotético. Pode pensar em outro jogador, pensei nele agora. É óbvio que eu gostaria de ter o jogador que com certeza iria render no clube, que naturalmente iria projetar o nosso time para situações mais ambiciosas. É isso que eu penso. E aí a diretoria não pensa assim. Eu penso que a diretoria poderia pensar em outras modalidades se o time fosse um time com as contas
financeiras todas elas equalizadas, todas elas balanceadas, e não é o caso. Então eu digo, eu dou os parabéns para o time de basquete, para todos aqueles que se divertiram. O Arboleda estava lá na arquibancada com a Independente. Eu, com certeza, em jogos futuros, o Campeonato Brasileiro começa esse final de semana, já brasileiro, na NBB, Campeonato Brasileiro de Basquete, né? Ele vai começar, e o São Paulo estreia contra o Flamengo, o atual campeão. Então existe essa rixa aí com o Flamengo no basquete. Provavelmente eu participarei, eu vou frequentar, vou ver, assistir o jogo, eu acho legal. Mas a diretoria do São Paulo, ela não poderia se dar esse luxo de ter outras modalidades. Deveria sim separar o basquete. E o primeiro ponto é, por que o São Paulo não vai separar o social de forma alguma? Você acha que se já na fase ruim, né, o São Paulo já tinha afirmado as diretorias que não iriam separar o social do futebol, agora ganhando título, estando em evidência, esqueçam. Então, o social do São Paulo, que serve os sócios do clube, que não são os sócios torcedores, eu, você lá, o brasileiro médio que fica ali pagando ali uma mensalidade para ter alguns benefícios. Não, o cara que paga lá uma mensalidade grandiosa lá, né, robusta, vamos assim dizer, para o clube, para usar as dependências do clube, ele basicamente manda no clube, porque ele é quem escolhe o presidente. Então, o presidente vai ficar bajulando esses caras. Ponto. Agora vamos lá para alguns outros indícios do time, que fica claro que não vai haver mudança. Vocês devem ter visto a entrevista do Rogério Ceni. O Rogério Ceni falou assim, ó, coletiva depois do jogo contra o Corinthians. Entre alguns pontos, ele bateu na tecla de que ele gosta de um time mais velocista, de outro esquema tático, e ele não tem ninguém, além do Marquinhos ali, como opção de velocidade. Sabe o que me... E ele tá certo, no sentido da afirmação, e na questão da opção é o gosto dele. Ele prefere um time, de repente, com pontas e tudo mais. Sabe o que acontece? Eu acho que a gente tem que ter como alternativa e tudo. Sabe qual que é o meu medo? Com essa declaração, surgir uma situação do São Paulo querer ou cogitar renovar o contrato com o Rojas, que acaba no final do ano. Porque o Rojas, supostamente, é um cara de velocidade. Supostamente, porque a gente sabe quão patético é esse cara em campo. Né? Não faz nada, um pé murcho, não ganha mais de ninguém, na velocidade, nem nada. Então, esse é o primeiro indício que eu tenho medo que aconteça com o São Paulo, que é o São Paulo olhar para o elenco de preguiçosos e entender que ali está a solução. E aí a gente vai para um outro ponto que é um dos mais polêmicos da semana, o tal do Pablo. Gente, o Pablo jogou e o Pablo não abriu mão dos 300 mil de bonificação do gatilho do contrato. Ele tem a questão da renovação automática, ou seja, o São Paulo estava com a torcida São Paulina não queria que o Crespo e que ninguém colocasse o Pablo esse ano em campo para a gente não ativar esse contrato, para a gente tentar se livrar dele no ano que vem. Eis que o Rogério Ceni, por uma opção técnica, colocou ele no jogo contra o Corinthians, por exemplo. O cara é horroroso, o Pablo. Entrou com fome de bola, tá, mas ele é ruim. E o que acontece? O Pablo, agora ele vai ganhar o bônus, agora ele vai ter renovação automática. E aí, me preocupa demais isso. Por quê? Naturalmente, o técnico, o Rogério, conversou com a diretoria, teve o aval e a diretoria falou para ele. Até o Arnaldo falou hoje no vídeo dele. Falou, ó, a diretoria falou, olha, se você vai ativar essa cláusula, colocando ele em campo, você que o aproveite. E ele usou o cara. E veja só a situação de São Paulo. São Paulo com o Rigoni machucado, com o Caleri machucado, vai colocar o Pablo contra o Red Bull Bragantino. Vai pôr. Infelizmente. E aí o que acontece? O Pablo vai ser utilizado e a gente sabe que o Pablo pode vir com a vontade que for. Ele não tem futebol para jogar no tricolor. Não tem futebol. Infelizmente, aí começa a cair todos os... Olha, vamos pensar nos nomes de dispensa aí que eu já citei. Rojas, já citei o Pablo. Vamos para um outro nome? O senhor Vitor Bueno. Pois é, senhor Vitor Bueno. Vitor Bueno... No jogo, no primeiro contra o Ceará, o Rogério Ceni cometeu o erro de colocar o Vitor Bueno em campo. E o Vitor Bueno também tem um gatilho no contrato. Gente, se vocês procurarem na internet, tem uma entrevista do Alexandre Pássaro, na época que ele explicou a contratação do Daniel Alves. Inclusive, eu até postei esse vídeo no Instagram do Fala Fanático, né? Ele falava, olha, o Daniel Alves tem um gatilho assim, assim, assado, tanto é que a gente... o Daniel Alves você já sabe já o prejuízo que foi, que eu já comentei bastante. E nesse vídeo ele fala do gatilho do contratual do Pablo e cita o Vitor Bueno. Então o Vitor Bueno vai ser o próximo a ser comentado daqui a alguns dias. Por quê? Porque se o Rogério Ceni aproveitar esse cara que é horroroso, naturalmente o São Paulo vai ter que pagar mais grana ainda de uma forma horrorosa, assim, né? Eu digo, tô até sem vocabulário porque você tenta evitar de ofender as pessoas, né? E pensar só no futebol. Mas vamos lá. E aí,
Esse é um indício. Então o São Paulo vai provavelmente utilizar aí, então, o Vitor Bueno. E aí existe um outro ponto de muita preocupação. O São Paulo, o Rogério Ceni tá dando total confiança pro Reinaldo. Deu assistência no Clássico, tudo, mas a gente já sabe o potencial do Reinaldo. A gente já conhece o que o Reinaldo vem fazendo nos últimos anos e a gente viu o que o Wellington é capaz de fazer. E o Reinaldo tem um salário altíssimo. Então o São Paulo deveria começar o ano com uma proposta sim de reformulação do elenco. Porque é legal você que tá aí, sabe? Pode falar, tem opinião, dar todos os elogios do Reinaldo, mas com certeza você já passou algum momento nesse ano criticando o Reinaldo pra caramba. Como eu também, gente. O Reinaldo, inclusive, muitos falam, é a cara da derrota, é o São Paulo que tá lá há muito tempo, que não ganha nada, que paneleiro. Então, assim, é fácil depois que a gente ganha do Corinthians, a gente achar que tá todo mundo maravilha ali no tricolor. E aí, o que eu quero falar pra vocês aqui, por último, é que é o seguinte, com relação a todo esse movimento de não reformulação, eu tive que fazer uma cola, porque a gente entra vai comentar, né? É legal bater esse papo, porque a gente vai falar do time e a gente se emociona. O futebol, ele é isso, é paixão. Hoje você tá dando uma opinião, você tenta ser coerente, tudo, mas é paixão, gente. É igual você tá aí com seu par aí, namorado, namorada, enfim, que você fala hoje que você ama, amanhã você não ama, e depois você volta e é isso. Time é assim, conforme vai vindo o resultado, ou conforme ele não chega do jeito que você quer, você acaba se expressando e colocando sua emoção na ponta da língua. E hoje, a gente, torcendo pro tricolor, a gente tem que olhar algumas coisas que dão indício de que o São Paulo não pode esquecer da necessária reformulação. Sabe o que eu acho? Essa situação do Milton Cruz é a última que eu quero falar com vocês, que é algo importantíssimo de ser falado. O Milton Cruz voltou nessa gestão do Casares, ficou quietinho lá na Barra Funda ou Cotia? Em Cotia, né, com os moleques lá, fazendo transição. A Barra Funda é o CT onde o time treina. E aí ele ficou lá quietinho, todo mundo massacrando, porque o Milton Cruz moveu uma das maiores ações, ou a maior ação trabalhista contra o São Paulo. Aí beleza, aí numa live o Casares falou, não, que ele já tinha se acertado e que ele ia ajudar na transição dos garotos da base. Eis que, com o Crespo lá, ninguém fez o Milton Cruz estava quieto. Agora, com o Crespo fora do comando técnico do time, e com o Rogério, que é amigo do Milton Cruz, e naturalmente tem um vínculo muito grande entre Milton Cruz, Rogério e o próprio Muricy, o Milton Cruz que foi informado que ele vai ser integrado à comissão técnica. Sabe qual que é minha questão? Eu não vou ficar julgando aqui porque vão ter uns que vão achar, não, mas o Milton Cruz participou de times vitoriosos. O Milton Cruz fez isso e isso de positivo. Tem uma parte de jogadores que falam mal pra caramba do cara e outra parte fala bem. Eu não vou cometer o equívoco de defender ou atacar o cara. Não vou, não. Por quê? Eu não tenho um histórico. A única coisa que eu tenho é o histórico de situações que aconteceram na carreira dele no São Paulo. E a última dele ter movido a ação. Então eu nem queria que ele voltasse para o São Paulo, porque é um claro sinal das mesmas pessoas ainda no clube. E a gente não tem reformulação. E aí, qual que é o meu medo? O Milton Cruz começar a ser um palpiteiro, começar a querer interferir. E se eu ver ele do lado do Rogério dando pitaco em escalação, eu com certeza eu vou ficar, digamos ali, decepcionado. Essa é a palavra, decepcionado. Por quê? Porque o Rogério Ceni ele chegou e a gente espera que ele tenha autonomia, que ele tenha pulso forte para colocar esse time nos eixos. Rapaziada, obrigado por terem ficado até aqui, um grande abraço.